Saudações, mais uma vez, estamos aqui de volta. Hoje vou explicar um pouco sobre os limites trigonométricos. Então, vamos resolver uns 4 exercícios ou 5. Então, temos aqui o primeiro exercício, onde nós temos sino de 2x sobre 3x ao quadrado mais 2x, quando x tende a zero. Como é que nós resolvemos este limite? É muito simples. Lembrar antes, nos vídeos anteriores, eu disse em que quando nós temos seno de x, ou melhor, seno de zero, nós dissemos que é igual a zero. Mas quando temos cosseno de zero, nós dissemos que é igual a 1. Então, no círculo trigonométrico, entende-se bem essa situação. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer o seguinte. Primeiro passo é substituir o valor da tendência no lugar de x. Então, o valor da tendência é 0. Então, substituindo aqui, vamos ter seno de 2 vezes 0 sobre, aqui vamos ter 3 vezes 0 ao quadrado, mais 2 vezes 0. Então, tudo isso vamos ter seno de 2 vezes 0 dá 0. Seno de 0 dá 0. Sobre aqui 0 ao quadrado, 0. Vezes 3, 0. 2 vezes 0, 0. Então 0 mais 0, 0. Então esta é a nossa indeterminação. 0 sobre 0. Então temos duas formas de como resolver este limite. Podemos usar o conhecimento da trigonometria, sem nenhum problema, em que nós sabemos que quando temos, vou escrever aqui a vermelho, quando nós temos limite de seno de x sobre x, quando x tende a 0, nós dissemos isso que é igual a 1. Né? Então, se já sabemos disso, então tudo já fica fácil de resolver, né? Tudo fica fácil de resolver. Então, resolvendo, como é que fica isso? Quer dizer que todos os meus limites eu tenho que tentar escrever dessa forma. Então, escrevendo dessa forma, estou a dizer que é igual a 1, aquela parte ali. Então, vamos ao nosso limite aqui. Nós temos aqui o limite de seno de 2x, seno de 2x sobre 3x ao quadrado mais 2x, quando x tende a 0. Então, isso vai ser igual. Então, o que eu tenho que fazer aqui? O que eu tenho que fazer aqui é o seguinte. Tenho seno de 2x. Para que eu possa escrever desta forma, então tem que ser seno de 2x sobre 2x. Então, estou a colocar embaixo 2x. Estou a dizer o seguinte, vai ser seno de 2x sobre 2x. Então, acrescentei esse 2x que está aqui. Então, tenho que retirar esse 2x. Como é que eu vou retirar? Então, vezes. Então, aqui no numerador, vou colocar 2x. O que significa o quê? Se eu levo esse 2x que está aqui em cima, simplificando com esse 2x que está aqui embaixo, volto a ter somente sendo 2x aqui em cima. Então, tudo isso sobre... Então, temos o denominador, que é 3x ao quadrado mais 2x. Assim. Isso é a mesma coisa que eu tenho aqui. Não muda nada. Por quê? Porque se eu simplifico 2x com este 2x, eu volto a ter esta minha equação anterior, a principal, neste caso. Então, a ideia é essa. Escrever a equação de uma outra forma, sem alterar o que nós tínhamos escrito antes. Então, depois disso, o que eu tenho que fazer? Eu não vou simplificar, porque nós sabemos que seno de 2x sobre 2x, isso vai dar 1. Que é esta a nossa condição que nós temos aqui de limites trigonométricos.
Então, aqui isso vai ser igual a 1, que é o resultado daqui, vezes 2x sobre... Então, aqui no denominador, o que eu faço? Eu vou evidenciar o x. Tenho algo em comum aqui. Então, vou dizer x, abrir parênteses. Então, vou escrever aqui dentro 3x, porque x vezes 3x vai dar 3x ao quadrado, mais o 2. Assim, porque x vezes 2 vai me dar esse 2x que está aqui. Então, depois disso, eu já posso simplificar este x com este x que eu tenho aqui. Então, o que eu vou ter? Vou ter igual a 1 vezes o 2 sobre 3x mais 2. Assim. Então, após chegar até aqui, nós vamos substituir o valor da tendência, que é o 0. Vamos substituir no lugar de x. Então, vamos ter igual a 1 vezes 2 sobre 3 vezes, no lugar de x, é 0, o valor da tendência, mais 2. Então, daqui isso vai ser igual a 1 vezes 2 sobre, isso vai dar 0. 3 vezes 0 dá 0. Então, ficamos só com o 2. Então, resolvendo isso aqui, vamos ter 1. Este é o resultado 1. Simplificando aqui 2 com o 2 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Então, este é o resultado do nosso limite. O primeiro exercício. Esta aqui é a dúvida de uma das alunas. Ok. Vamos para o exercício seguinte. Também resolvendo o limite trigonométrico. Vamos ver aqui. Temos aqui um exercício idêntico, né? Um exercício idêntico, que é o número 2. Estamos a dizer o seguinte. Limite de 102x sobre 3x mais 1, quando x tende a 0. Aqui não há muitas voltas. Vamos fazer o mesmo processo, substituindo o 0 aqui. A tendência, vamos ter seno de 0, né? É seno de 2 vezes 0 sobre 3 vezes 0 mais 1. Ok? Este aqui. Então, daqui vamos dizer que isso vai ser igual. Seno de 2 vezes 0. 2 vezes 0 dá 0. Seno de 0, dissemos que é igual a 0. Sobre 3 vezes 0, 0. 0 mais 1, 1. Então, isso vai ser igual a 0. Não precisamos prolongar. Já temos logo a sua solução. Uma solução exata. Se fosse 0 sobre 0, aí sim, tínhamos que levantar a indeterminação. Mas nesse caso não há necessidade de levantar a indeterminação. Termina aqui o exercício. Seguindo em diante, temos aqui um outro limite, né? Trigonométrico também. Temos aqui limite de tangente de x sobre 2x. Também o conhecimento é o mesmo. Quando nós temos limite em que temos tangente de x sobre x, quando x tende a 0, isso também é igual a 1. Então, não muda nada. O conhecimento é o mesmo com o seno. Okay? Seno e tangente têm o mesmo comportamento. O diferente é cosseno e cotangente. Esses também têm o mesmo comportamento, né? Cosseno, cotangente. Tangente e seno, mesmo comportamento. Então, vamos substituir aqui. Vamos ter também 0 sobre 0. Então, esta é a indeterminação. Tangente de 0 dá 0. 2 vezes 0, 0. Então, esta aqui é a indeterminação. Então, para resolvermos esta indeterminação, também vamos fazer o mesmo conhecimento que nós fizemos no exercício número 1. Então, isso vai ser igual. Vamos ter limite de tangente de x sobre. Se aqui eu tenho 2x, então já tenho um x aqui. Então, vamos colocar x aqui.
Então, só que temos 2. Então, esse 2 está solto. Então, vai ser vezes 1 sobre 2. Estou a separar. Isso aqui. Quando x tende a 0. Então, estamos a dizer o seguinte. Que tangente de x sobre x, tangente de x sobre x, tenho aqui x, então tenho tangente de x, então escrevemos dessa forma. Como temos esses 2, vamos separar vezes 1 sobre 2, que significa que escrever, se eu mesmo escrever isso que nós temos aqui, se eu multiplicar isso aqui, vamos obter este resultado que nós temos aqui em cima. Então daqui isso vai ser igual. Então eu sei o que dá tangente de x sobre x, então dá 1. Vai ser 1 vezes 1 sobre 2. Então, resolvendo isso, sua solução será 1 sobre 2. Então, este aqui é o resultado desse limite aqui. Continuando, vamos para um outro exercício. Então, vamos ter aqui este limite. Vamos substituir também o valor de 0. Nós anteriormente dissemos que no princípio mesmo, dissemos que seno de 0 dá 0. Cosseno de 0 dá 1. Né? Quando resolvíamos este exercício, eu disse aqui, seno de 0 é igual a 0. Cosseno de 0 é igual a 1. Então, nós vamos resolver neste exercício, substituindo o primeiro valor da tendência, que é 0. Então, colocando 0, aqui vamos ter cosseno de 4 vezes 0 sobre seno de 3 vezes o 0. Então, aqui vai dar 0. Então, cosseno de 0 dissemos que é igual a 1. Sobre, cosseno aqui também vai dar 0. Cosseno de 0 dissemos que é 0. 1 sobre 0, nós dissemos que é igual a infinito. Então, esta aqui é a solução do limite. Ok, chegando até aqui, vamos resolver o último limite para darmos fim a estes exercícios. Dar fim a estes exercícios. O último exercício é um pouco mais complexo. Então vamos resolver juntos aqui o último exercício. Então o último exercício é este. Aqui vamos usar alguns conhecimentos básicos da trigonometria. Por exemplo, a equação fundamental da trigonometria. Devemos nos lembrar da equação fundamental da trigonometria, que diz o seguinte, que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Esta aqui é a equação fundamental da trigonometria. Então, neste limite, nós vamos ter que usar este conhecimento da equação fundamental da trigonometria. Então, o que nós devemos fazer aqui no primeiro passo? O primeiro passo é substituir o valor da tendência. Substituindo aqui o 0 no lugar de x, sendo que o cosseno de 0 dá 1. O menos 1 vai dar 0. Sobre. Vamos substituir também esse 0 aqui no x. 3 vezes 0, 0. Então, a indeterminação é 0 sobre 0. Depois de obtermos a indeterminação, nós já agora vamos levantar o limite. Levantarmos já a indeterminação. Então, levantando a indeterminação, nós vamos dizer o seguinte, que é o limite. Quando x tende a 0, então, cosseno de x menos 1, nós vamos ter que multiplicar pelo seu conjugado no numerador, assim como no denominador. Então, seu conjugado vai ser, vamos manter primeiro, cosseno de x menos 1, multiplicamos pelo seu conjugado. Então, vezes cosseno de x mais 1. Tudo isso sobre, então, no denominador, multiplicamos também pelo conjugado, que nós multiplicamos lá em cima. Então, vamos manter o 3x ao quadrado, que estará multiplicado por cosseno de x mais 1. O que estamos aqui a querer dizer? Que se eu eliminar esta parte que eu acrescentei, volto a ter a equação anterior. Então, é assim. Daqui vamos fazer
a multiplicação aqui no numerador, vamos manter no denominador. Por que eu vou multiplicar no numerador e manter no denominador? Porque no numerador tem cosseno de x, cosseno de x. Né? Então não há necessidade de eu fazer o mesmo aqui embaixo. Porque há de existir um termo em que pode ser fácil eu resolver substituindo o valor da tendência aqui. Então, substituindo aqui, pode ser que eu consiga ter uma solução. Mas agora vamos resolver aqui no numerador. Então, resolvendo, vamos ter igual. Levamos o cosseno de x, multiplicamos pelo cosseno de x, vamos ter cosseno ao quadrado de x. Cosseno de x vezes 1 mais cosseno de x. Menos 1 vezes cosseno de x, menos cosseno de x. Menos 1 vezes 1, então vamos ter menos 1. Tudo isso sobre 3x ao quadrado, vamos manter, vamos multiplicar por cosseno de x mais 1. Assim. Então, aqui temos cosseno ao quadrado de x mais cosseno de x menos cosseno de x menos 1. Estes são simétricos. Vai dar 0 aqui. São simétricos. Estes aqui. Então, passo a ter o quê? Passo a ter limite de cosseno ao quadrado de x menos 1 sobre 3x ao quadrado, que está multiplicado por cosseno de x mais 1, quando x tende a 0. Então, isso vai ser igual. Então, eu já fiz a multiplicação aqui, já simplifiquei. Então, temos este resultado. Então, este resultado, vamos verificar o que nós temos aqui. Então, como é que eu posso resolver isso? Posso dizer o seguinte, que seno ao quadrado de x há de ser igual. Se eu resolver em relação a seno, vai ser igual a 1. O cosseno, quando passa, vai ser menos cosseno ao quadrado de x. É quase o que eu tenho aqui no numerador. Esta parte aqui. Só que aqui o cosseno é negativo, este 1 é positivo, mas aqui é diferente. Então, por ser diferente, podemos escrever da seguinte forma. Para que este seja positivo, este negativo tem que dizer menos, abrir parênteses. Então, se eu coloco 1 aqui, menos 1 vezes 1, continua menos 1. Então, tem que fazer com que este seja positivo. Então, vou multiplicar por menos 1. Para que este seja positivo, aqui é negativo. Então, para que seja negativo, eu só vou colocar positivo aqui. Mais cosseno ao quadrado de x. Tudo isso sobre 3x ao quadrado, que está multiplicado por cosseno de x mais 1. Então, já tenho aqui esta parte. Que esta parte aqui é o mesmo de zeros que eu tenho aqui. Porque menos com esse menos vai dar um positivo. Menos com este mais vai dar menos este número aqui. Então, daqui isso vai ser igual. Então, vamos substituir esta parte aqui por este seno ao quadrado de x. Então, vamos ter menos, que é de fora. Depois, esta parte, que é esta aqui. Vamos dizer seno ao quadrado de x. Sobre 3x ao quadrado, que está multiplicado por cosseno de x mais 1. Assim. Então, daqui vamos dizer que isso vai ser igual. Então, esta parte aqui tem que arranjar maneiras de resolver da mesma forma como resolvemos aqueles outros exercícios anteriores, né? Que seno de x sobre x dá 1. Então, aqui vamos dizer menos seno ao quadrado de x sobre. Então, aqui eu tenho 3x ao quadrado como denominador. Então, eu só posso escrever somente
x ao quadrado. Que esses dois vai dar 1. Mas como tem menos, vai dar menos 1. Então, vezes 1 sobre... Então, o que está faltando no denominador? Está faltando 3 vezes essa outra parte. Então, vai ser 3 vezes cosseno de x mais 1. Assim. Então, escrever isso que eu escrevi aqui é o mesmo escrever o que nós temos aqui. Então, daqui vamos dizer que isso vai ser igual menos seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado, isso vai dar menos 1. Então, vamos escrever aqui menos 1 vezes 1 sobre 3 vezes cosseno de x mais 1. Então, daqui vamos substituir o valor da tendência. Então, substituindo o valor da tendência, nós vamos ter menos 1 vezes 1 sobre 3 cosseno de 0 mais 1. Então, isso vai ser igual a, multiplicando isso, vai dar menos 1 sobre cosseno de 0 dá 1. 1 mais 1, 2. Então, vai ser 3 vezes 2. Isso vai ser igual a menos 1 sobre 2. Então, aliás, 3 vezes 2 dá 6. Okay? Então, a solução é menos 1 sobre 6. Esta aqui é a solução do exercício. Muito obrigado. Quem tiver mais dificuldades, só pode enviar e eu vou ajudar.